lugar, agradeço ao Dr. Luís Vidigal o convite, é uma honra estar aqui. Cumprimento o meu colega de mesa, o professor João Bilhin, é também uma honra estar sentada na mesma mesa, uma vez que é uma pessoa que tanto influenciou as políticas públicas. Agradeço a vossa paciência. O meu nome é Ana Maria Evans, eu venho da nova Information Management School, que tinha até há relativamente pouco tempo o nome de ISEGI, porque alguns podem não conhecer o nome novo. E a nossa grande especialidade é a gestão de informação. Talvez por isso a minha apresentação seja bastante marcada por gestão de informação e por aquilo que, no meu ponto de vista, é o grande coração da administração pública na atualidade, e eu acredito profundamente nisto. Não estou só a vestir a camisola, que também visto com enorme gosto, mas acredito mesmo naquilo que vos vou contar. A minha apresentação vai ser profundamente influenciada pelo meu trabalho com a Comissão Europeia, uma vez que eu estive a fazer, em conjunto com a Direção-Geral das Tecnologias de Informação, o próximo programa de trabalhos para as tecnologias de informação e a administração pública para toda a Europa. E, portanto, eu estou muito influenciada pelas nossas discussões a nível europeu, mas devo dizer que aquilo que eu digo não representa de modo nenhum a visão da Comissão Europeia, porque eu não sou funcionária da Comissão Europeia. Representa apenas a minha interpretação daquilo que eu debato nas reuniões em que participo. Ora bem, o título da apresentação é Reforma da Administração Pública, Esperança e Método. Porquê? Esperança e método, porque eu tinha entendido que vários dos participantes neste debate vinham das Forças Armadas, e nas Forças Armadas muita gente conhece este livro que se chama Micro. Para aqueles que aqui estão, que têm origem nas Forças Armadas, de certeza que muitos conhecem um livro chamado Hope is not a Method. A esperança não é um método, mas a esperança é um princípio, e o método vem construído na esperança. Há também outro livro que influencia profundamente a minha maneira de pensar e que me foi oferecido por um conhecido CEO de uma multinacional que se chama The Startup Nation, que nos fala sobre a diferença entre a hierarquia nos países ocidentais, os sistemas centralizados, e a forma israelita de pensar nas equipas e na construção de reformas. Estes dois livros são, no meu ponto de vista, essenciais. Este é de 1997, mas, tal como o professor Bilhin diz, há princípios que se mantêm. O Startup Nation é mais recente e já fala sobre as tecnologias de informação. Bom, passando agora à grande questão. Como redefinir a missão, estratégia e modelo de negócio de organizações escolares na era digital? A questão é que a nossa administração pública tem um modelo de negócio que é centenário. Simplesmente nós, nos últimos 15 anos, entramos numa era em que a capacidade de interconexão através de tecnologias de informação e comunicação está a expandir-se velozmente. E o velozmente significa que a velocidade de reforma industrial neste setor, que tem um impacto muitíssimo dramático em todos os outros setores económicos e na administração pública, esta velocidade é muito maior do que a capacidade e o ritmo institucional. E como é que nós vamos trazer grandes instituições que estão modeladas já há decénios para este novo contexto? Bom, em primeiro lugar, isto implica um conjunto de etapas estratégicas. A primeira delas é a antecipação de novos desafios sociais, económicos e tecnológicos. Porquê é que eu digo antecipação? Há uma famosa frase, que também é muito conhecida nas Forças Armadas, que não há pior coisa do que estar prematuramente certo. Mas também não há coisa tão má como fugir do comboio da inovação e da modernização. E, portanto, é preciso encontrar um equilíbrio entre as duas coisas, e este equilíbrio encontra-se se nós conseguirmos antecipar aquilo que vão ser os novos desafios. Em segundo lugar, nós temos que passar por uma cultura dinâmica versus cultura estática.
Ou seja, as transformações são tão rápidas que nós temos que mudar o ritmo. E o ritmo tem a ver com alterações nos modelos que nós temos presentemente de lideranças, competências, funções e construção de equipas. Em terceiro lugar, nós precisamos de formação contínua de recursos humanos e formação contínua em tecnologias de informação e gestão de informação. Mais uma vez, tendo em conta o meu próprio interesse, porque eu venho de uma faculdade que ensina gestão de informação, ainda assim eu acredito profundamente que este novo ensino dos novos modelos de Big Data Analysis, análise de grandes volumes de dados pelas organizações, algoritmos preditivos e tudo o que se pode fazer com estes novos sistemas, isto é crítico para a função pública. O investimento tecnológico para permitir aquilo que se chama interoperabilidade dos sistemas a falarem uns com os outros e informação a circular entre sistemas dentro da administração pública e entre as administrações europeias. Não há nenhuma reforma que se faça sem investimento e sem custo. E, portanto, aquela ideia de que reformar a administração é diminuir recursos e diminuir o investimento, infelizmente não pode resultar. Tem que haver sempre investimento, não há hipótese, não há alternativa. Tal como também tem que haver no setor privado. Nós estamos todos no mesmo barco. E, last but not least, por último, não menos importante, colaboração, porque nós temos os tradicionais silos com guerras tribais que todos conhecemos. Sem colaboração não conseguimos fazer reformas. Qual é que é a grande reforma organizacional? Aqui outra vez influenciada pelo modelo que a Europa espera para a próxima década. É uma reforma em que nós não estamos a pensar nos tradicionais silos, mas estamos a pensar em equipas flexíveis, aquela noção das equipas de alto desempenho, em lógicas de processos, em vez de serem lógicas verticais, em gestão de informação. A passagem de silos para lógicas de processos. Por exemplo, no Simplex+, nós vamos ter agora uma bolsa de documentos e a ideia é que quando nós precisamos de pedir uma certidão, não temos que a pedir várias vezes. Pede-se uma vez, ela está numa bolsa, é sempre reutilizada, poupa dinheiro ao contribuinte, poupa tempo e, obviamente, recurso ao contribuinte, fugimos das horas de expediente e torna tudo muito mais fácil para a administração pública. Mas isto não muda a lógica de processo. Não muda a lógica de como são prestados os serviços. E nós temos que fazer mudanças incrementais, porque nós precisamos de continuar a prestar serviços e a prestá-los bem, enquanto estamos a mudar a lógica do processo. E, portanto, tudo isto tem que ir por etapas. Mas, nestas etapas, vai ser muito importante constituir equipas onde nós vamos buscar as pessoas indicadas a cada lugar para prestar um determinado processo e um determinado serviço. O que é que isto implica? Implica uma liderança muito forte e alguém que tenha uma palavra muito centralizada sobre aquilo que tem que se fazer a nível de reforma, que é algo que até agora não sei se tem sido sucedido cá em Portugal. O cidadão tem que estar no centro de tudo. Só que o cidadão deixou de ser um mero destinatário da administração pública, porque nesta era dos dados, cada um de nós que está aqui nesta sala está a emitir dados em tempo real constantemente, com os nossos telemóveis, os smartphones. O que é que isto significa? Significa que a administração pública pode utilizar muitos dos dados que eu lhe estou a transmitir para depois tomar decisões fundamentadas com evidência em tempo real. Por outro lado, o funcionário público é um cidadão e nós tendemos a separar na cultura portuguesa o funcionário e o Estado do cidadão. Eu não consigo fazer essa separação, porque para mim o Estado somos nós somos o Estado e o Estado também somos nós. O funcionário público é um cidadão como eu. E tal como o professor Bolhin, eu tive exatamente a mesma experiência das 2 horas na polícia para conseguir escrever um papel com um auto. E, à saída, depois de 2 horas de ouvir que tinha errado na estação de polícia porque não havia interoperabilidade entre os sistemas e, portanto, o local do assalto dos meus documentos não tinha sido o local onde eu fui fazer a participação, quando eu estava já com o pé virado para a porta, o senhor disse, mas não se preocupe, porque a sua carta de condução está neste momento com ordem de apreensão no espaço Schengen. Portanto, nós não temos qualquer
transmissão de informação entre polícias em Lisboa, mas temos imediata a transmissão no espaço Schengen da apreensão de uma carta de condução. Portanto, continuamos com estes paradoxos. Bom, outra grande questão na reforma é a inclusão digital. Na era digital, há segmentos da população que estão completamente marginalizados e se nós pensarmos em serviços públicos digitais, temos que arranjar fórmulas para incluir os cidadãos. E transparência. Não existe desculpa nesta época para nós não sabermos como é que foi tomada uma decisão, como é que foi feita uma legislação, quem é que nela participou, como aliás em Bruxelas já é obrigatório com a pegada legislativa. Não, legislativa. Ambas, pegada digital e legislativa, porque tem que saber quem é que esteve envolvido em reuniões com as pessoas que tomaram a decisão. Bom, nesta noção de resiliência institucional, face a novos desafios e desafios velozes, existe um pano de fundo que é o compromisso nacional e que tem que ser um compromisso geracional, de longo prazo, interpartidário, envolvendo a administração pública, partidos, administração pública, sociedade civil e empresas. Porquê? Porque o problema da nossa administração pública e da sua orgânica é que todas as reformas, como o professor Bilhinho também referia, estão sujeitas ao governo anterior e ao próximo. E então nós não podemos continuar sempre a partir da tábua zero ou do ponto zero, porque nós estamos a tentar mudar instituições escolares, isso é incremental, mas só se pode fazer se houver um compromisso longo prazo. Tem que ser no mínimo 10 anos e tem que envolver todos, para que, se houver novas eleições, entrar um novo governo, a reforma não volte para trás, que é o que costuma acontecer. Este compromisso envolve parcerias público-privadas, mas não na acessão que nós costumávamos ter. Neste caso, são mais parcerias de gestão de informação e parcerias tecnológicas. Outra vez, devo dizer que, vinda de uma universidade que faz uma faculdade de gestão de informação, eu estou a falar sobre um assunto que me interessa também. Nós temos agora parcerias com a Associação dos Municípios e a Câmara Municipal de Lisboa na área das Smart Cities. E o que é que se consegue fazer com estas parcerias? Olha, consegue-se fazer coisas tão importantes como um projeto que começou em Varsóvia em 2014, em que as pessoas invisuais têm smartphones com apps que lhes dizem em cada lugar onde elas estão, quantos passos é que faltam para chegar à próxima paragem de autocarro, qual é que é o número do autocarro que vai aparecer na paragem a seguir e em que momento é que o autocarro está a parar naquela paragem. E a conveniência que isto dá a um cidadão com problemas e incapacidade é extraordinária. Portanto, nós temos realmente a nível do planeamento urbano e das cidades já exemplos de como Big Data Analysis, a análise de grandes volumes de dados com entidades especializadas pode proporcionar grande inovação. E, obviamente, nós precisamos de investimento, como eu já falei há pouco, e de regulação. Porquê? Porque todos sabemos que... Quanto é que falta? 2 minutos? Todos sabemos que não podemos mudar orgânicas sem nova legislação. E se queremos criar novos tipos de equipas, novos tipos de conjugação de recursos, nós precisamos de alterações na legislação. Finalmente, o modelo do futuro, o modelo que a própria Comissão Europeia prevê para o nosso futuro, pelo menos tal como eu o entendo, não sei se a Comissão entende exatamente igual ao meu entendimento, mas é um modelo de abertura, transparência e responsabilização, em que a informação circula entre instituições públicas na União Europeia. E, portanto, se eu for a Paris e precisar de ir ao hospital, no futuro, eu espero que o hospital em Paris, com uma fórmula muito simples em que eu também participo para certificar e autorizar, tenha acesso a todos os meus dados médicos e todo o meu historial clínico. Outra vez, isto é muito importante para pessoas que têm historiais de doenças crónicas. E o que é que esperamos? Serviços personalizados, dados partilhados e decisões inclusivas. Decisões, outra vez, em que o cidadão co-cria a decisão pública, porque está a oferecer dados constantemente que depois são utilizados na tomada de decisão. Muito obrigada.